Olá, sejam muito bem-vindos ao curso Eren de Logum, o jogo de búzios na tradição do candomblé. Espero profundamente que esse curso seja capaz de lhe ajudar a compreender melhor o oráculo divinatório do jogo de búzios. Esse curso é um resultado do meu trabalho como pesquisador do candomblé e das religiões de matriz africana. Esse curso é uma promessa antiga do canal Historiando Axé que demorou para sair, mas justamente e cada vez que eu pesquisava para trazer os vídeos sobre Odu e estritamente sobre o conhecimento dos Odus, eu via que havia necessidade de aprofundar para trazer uma compreensão melhor sobre o oráculo do Eren de Logum como um todo, tá? Então, esse curso surge a partir dessa promessa e dessas pesquisas. Para quem está chegando aqui e não me conhece, eu sou Tom Lorê, sou babalorixá, historiador. Da onde vem esse tal do Olorê, que às vezes me perguntam se o Olorê vem do nome da minha roça de candomblé, porque eu sou babalorixá do Ilhébé, Axé e Malé Olorê, e a Ebé Olorê, da onde sou sacerdote, é a comunidade do benfeitor, daquele que faz o bem, no sentido de ser um local de culto orixá para beneficiar e trazer coisas boas e positivas para aqueles que estão e fazem parte da Ebel-Lorê. Então, a partir inclusive desse pensamento e dessa premissa que surge esse curso de beneficiar aqueles que tiverem interesse e queiram fazer esse curso. Sou iniciador no candomblé há quase 20 anos, estudo e pesquiso o candomblé desde então, né, com livros de Pierre Verger, Roger Bastide e professor José Beniche. Ingressei na faculdade de História para me ajudar a compreender o candomblé historicamente, porque essa justamente a questão histórica me possibilitou e me ajudar e me ajudou a compreender o candomblé de uma forma melhor. Falar da minha formação em história, tem em tudo dizer o porquê e o do meu jeito de falar e abordar o candomblé como eu abordo. Mas nunca de dizer que eu tenho mais conhecimento ou menos conhecimento, ou um conhecimento melhor do que nenhum sacerdote do candomblé. Mas dizer que muitas das vezes eu vou abordar determinados assuntos a partir de um olhar de um historiador, tá? E sobre o curso do Eren de Logum. Qual a finalidade do curso? Né? É agregar conhecimentos àqueles que já estão preparados e jogam búzios. E qual não é a finalidade do curso Eren de Logum? Tá? A finalidade não é formar olhadores ou aois em jogo de búzios. E o que esperamos com o curso Eren de Logum? Esperamos trazer conhecimentos baseados em estudos para somar e conscientizar que o jogo requer saberes e não só intuição. Jogar búzio, você precisa conhecer e saber e pesquisar sobre o Odu, sobre a cultura de orixá, sobre a liturgia como um todo, não só jogar a partir baseado na intuição. Uma pergunta e resposta importante para a gente iniciar essa nossa jornada no curso de Eren de Logum. Por que fazer o curso? Né? Porque o que me levou a fazer um curso sobre Eren de Logum é justamente a necessidade de conteúdo sério. A decisão inicial era falar apenas sobre, como eu falei no início, sobre cada Odu, trazendo uma comparação com o Ifá, a geomancia, e falar o quanto cada um desses oráculos influenciaram e influenciam direta e indiretamente o Eren de Logum. Então, como eu havia falado no início aqui dessa aula, o curso do Eren de Logum surge na intenção inicial de falar sobre o Do. Mas quanto mais eu pesquisava para montar as aulas sobre o Do, eu via que a gente precisava mergulhar também em outros assuntos importantes e que muitas das vezes são pouco falados ao se falar, estudar e ler sobre o Eren de Logum. Reclamamos e não fazemos nada, né? Reclamamos e não vamos fazer nada? Não, peraí. Da onde surge esse questionamento? A perda e conhecimento do passado, né? A perda e conhecimento no passado. No sentido de quê? Que reclamamos que os antigos levavam muito de seus conhecimentos para o túmulo. Quantas vezes não ouvimos nossos mais velhos falando sobre fulano deixou e levou seu conhecimento para o túmulo?
se perdeu muito conhecimento com fulano, ele sabia muita coisa, mas não conseguiu passar tudo o que conhecia. Então, por isso se torna muito, muito importante na atualidade a gente falar de orixá, de culto de orixá, da cultura de orixá, de diversos aspectos da cultura de orixá, como o próprio oráculo divinatório, o Erin de Logum, né? Assim também como existe o Obi, mas falando aqui do Erin de Logum, a gente fazer um curso, porque é algo que com certeza vão me criticar como sacerdote, está quebrando o alô, está falando de segredo. Não, não. Nada mais disso é segredo na internet, nos livros. Pesquisadores e antropólogos antigos falam e falavam sobre isso, mas eu estou querendo trazer um conteúdo justamente com seriedade para tentar elucidar e rebater, às vezes, coisas equivocadas que são faladas por aí, são propagadas, né? E o segundo ponto é que o conhecimento e o estudo liberta, né? Conhecimento e o estudo nos liberta de qualquer enganação ou o seguir por seguir ou o fazer por fazer. Então, se a gente quer sair disso, não adianta a gente seguir conhecimento que muitas das vezes é propagado por pessoas que não têm nenhuma seriedade em trazer esse assunto ou não têm nenhuma ligação direta com a religião ou as religiões de matriz africana, né? E o que precisamos combater? Os diversos equívocos propagados na internet. Por isso surge o curso, por isso surge o canal Explorando Axé, e assim surge a necessidade de fazer um curso específico sobre o Erin de Logum, né? E só combatemos isso trazendo conhecimento e estudo com embasamento e com respeito à cultura e à tradição ancestral. Então, não adianta eu querer proibir as outras pessoas de falarem o que elas falam pela internet afora. O melhor caminho sempre será trazer a verdade com seriedade, respeito à cultura, à tradição e à religiosidade do candomblé. E qual é o conteúdo do curso de Erin de Logum? Tá? O primeiro módulo, o nosso curso é dividido em 7 módulos. O primeiro módulo, do qual faz parte essa aula, né? Aula de introdução. O módulo de introdução tem essa aula de apresentação. Ela vai falar sobre a apresentação, os conceitos do Erin de Logum, a função do Erin de Logum e a função do sacerdote como um todo. O segundo módulo fala sobre a história do Erin de Logum, tá? Vai falar também sobre a influência, né, do Ifá, o oráculo de Ifá e a geomancia, o Ifá e o Erin de Logum. Então vai trazer a parte histórica do Erin de Logum, como ele chegou no Brasil e tudo mais, como o Ifá chegou na cultura iorubá, como o Ifá influenciou o Erin de Logum, o Erin de Logum influenciou o Ifá, como o Ifá surge influenciado pela geomancia e tudo mais. O terceiro módulo fala sobre Odus, significados, interpretações, descrições, associações, entre outras coisas. Então vamos descrever o significado dos 16 principais Odus que são utilizados dentro do Erin de Logum, falar sobre suas interpretações, descrições e as associações entre esses Odus. Vamos falar também sobre, no quarto módulo, sobre os elementos que fazem parte do oráculo do Erin de Logum, os elementos principais, os elementos indispensáveis, os elementos opcionais e os elementos que não fazem parte do Erin de Logum. Tá? Vamos falar sobre também, no quinto módulo, sobre os procedimentos. Né? No quarto falamos sobre os elementos e no quinto vamos falar sobre os procedimentos pré-jogo e os procedimentos pós-jogo. E o que seriam, então, esses procedimentos, já que a gente não vai entrar na parte litúrgica, no sentido de ensinar, montar e fazer, porque isso é específico de cada cultura religiosa. A gente vai falar no módulo 5 sobre a preparação do ambiente de jogo, os cuidados iniciais com o consulente, a preparação e cuidados com o jogo de búzio, a importância do Ibá e da Mojuba, as oferendas rituais para o jogo de búzio no sentido amplo de compreensão e da importância dessas oferendas e desses rituais, tá? Vamos falar da importância. Não vamos ensinar a montar o Exu de jogo, porque a função do Exu do jogo e qual é o Exu do jogo vai depender de cada liturgia e cada tradição. Mas vamos citar e falar sobre a importância do Exu do jogo. Vamos falar do desenvolvimento do jogo como um todo, no sentido de como a gente deve
desenrolar um jogo de búzios. Vamos falar e vamos fazer como falar com o jogo de búzio, como fazer perguntas para o jogo do búzio, algo que não cabe só ao sacerdote, tá? De como ele vai perguntar, indagar o jogo de búzio, mas como ele deve orientar o consulente de como devem ser as perguntas feitas para ter as respostas adequadas ao jogo de búzio, tá? E como, né, a importância do pós-jogo, como encerrar e como deve ser encerrado um jogo de búzio. No sexto módulo, a gente vai falar sobre a ética e responsabilidade, através justamente da forma que um sacerdote deve lidar, né? A importância da ética no jogo de búzio, a responsabilidade do babalorixá e da elorixá, né? A responsabilidade na orientação e no aconselhamento aos seus consulentes, o respeito às crenças e valores do consulente, que a gente não pode simplesmente dizer coisas sem respeitar forma de ver o mundo da pessoa. A gente pode orientar dentro da nossa visão de mundo, dentro da visão de mundo do candomblé, mas a gente não pode deixar de respeitar a forma de ver e enxergar o mundo também do consulente, tá? A forma de também de ter cuidados e preocupações, né, precauções para evitar fraudes e charlatanismo, e limitar os limites do jogo de búzio no sentido da sua relação com a saúde mental e emocional do consulente, no sentido da responsabilidade do olhador, do sacerdote, para com a saúde mental do consulente e emocional. E no sétimo e último módulo, a gente vai falar sobre a prática do jogo de búzios, né? Através da fala dos usos do jogo de búzios para o aconselhamento, pessoal e espiritual, em problemas de saúde, como a gente deve se portar nessa situação, o uso do jogo de búzios para orientações e decisões, sejam elas profissionais ou financeiras, o uso do jogo de búzios nas orientações dentro de rituais e cerimônias do candomblé e das religiões de matriz africana, entendeu? Dicas para com a prática do jogo de búzio. E a gente vai fazer também discussões diversas sobre a maneira de utilizar o jogo de búzio na nossa vida cotidiana. Finalizando, a gente vai falar sobre reflexões sobre a importância da prática religiosa na sociedade e, dentro disso, a inserção do jogo de búzio como orientador, mesmo para quem não é de religião de matriz africana, e onde se pode buscar mais informações e mais orientações sobre o Eri de Logum, de uma forma geral. Então, essa vai ser a nossa estrutura aqui do curso Eri de Logum, né? O jogo de búzio dentro da tradição do candomblé, tá? Então, inicialmente eu agradeço aqui o seu interesse, né, de estar aqui presente e começar esse curso de Eri de Logum. Se você tem alguma dúvida, você pode entrar em contato comigo através das minhas redes sociais, @tomolore, seja no Instagram, no TikTok, ou mesmo no Twitter, ou através do meu WhatsApp no telefone que está aí na sua tela, ou através do nosso blog historiandoaxé.com.br, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo aqui inicial e do conteúdo que está organizado, né, dentro da estrutura que vai se organizar o nosso curso, tá? Qualquer dúvida e sugestão de tópico interessante que você acha, pode deixar nos comentários aqui do nosso vídeo e eu vou me despedindo de você e lhe aguardo na próxima aula aqui do nosso curso Eri de Logum, tá? Eu agradeço a sua companhia e até a próxima aula. Tchau, tchau.